E no Mico BBB de hoje, a branquitude. Carla tem egotrip cagada de transbordando ali. A caquinha da branquitude. Toda cagada na merda da branquitude. Ai. Toda cagada da branquitude. Ai. Eu não sou chaveirinho. Os indígenas que trocam espelhinho. Então os dois fazendo migalha. como? Aceita espelhinho. Ah, espelho. Entrega as terras em troca de espelho. O token de branco. Eu não sou token preta de chiquititas. Eu não sou. E o silenciador Lumena. Todos esses termos eu vou estar explicando depois da intro. Vem aqui comigo. E a Carol Conká não para, ela é uma metralhadora de dizer coisas que não tem nada a ver e acabar prejudicando com todo mundo, até comigo, né? Logo eu que estou aqui fazendo vários vídeos diários para sinalizar os closes errados da Lumena e da Carol Conká. Mas isso eu vou explicar lá no final do vídeo. Então, vamos iniciar. A internet pegou fogo nas últimas horas porque a Lumena falou branquitude e caquinha da branquitude. E eles consideraram isso aquela palavrinha com R. Isso mesmo. Então, várias pessoas brancas que nunca ouviram falar de branquitude acharam isso uma atitude completamente horrível. Então, rolou assim uma coisa terrível, tá? No comentário que elas fizeram lá no quarto. Toda cagada na merda da branquitude. Ai. Toda cagada da branquitude. Ai. Eu não sou chaveirinho. Eu sou chaveirinho. Então, branquitude, negritude são termos que se referem a um grupo de pessoas, só que branquitude são um grupo de pessoas privilegiadas. E por mais que você cancele a Lumena, o mundo continua sendo aquilo que é. Então, pessoas brancas têm privilégio. Com ou sem Lumena, você não vai conseguir usar o fato da Lumena estar falando bosta lá dentro para anular a existência de pautas importantíssimas e ficar fazendo R recreativo nos comentários. E você vai dizer, e se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, existiria o navio branqueiro. Ah, mas lá no Google está escrito no dicionário esse significado. Primeiro, que quem escreveu aquele dicionário ali não foi uma pessoa preta. Segundo, a língua em português, colonizador. Ah, estou falando como Lumena. Lamento. A Lumena, ela fala como uma pessoa parda e preta, e não como uma pessoa branca. Então, quando a Lumena fala, eu entendo o que ela está falando. Você não, porque é branco. E além disso, a maioria das pessoas brancas não consomem conteúdo de pessoas pretas, pelo mesmo pensamento discriminatório, porque preto não fala como branco. Então, quando a gente vai falar de temas como esse, discriminação, preconceito, cor de pele, para você, todo mundo é universal, você não vê cores, mas para toda a população parda, preta, não branca, isso é um tema que se fala. Porque, infelizmente, todo dia eu tenho que lembrar a minha condição, a minha cor, mesmo não querendo. Mas isso é tema para um outro vídeo. E outra questão é que Carol Conká, dentro desse mesmo papo, porque ela está falando de token de branco, né? Que é você ser aquele preto que o branco usa para dizer que ele é desconstruído. É aquele preto manso que fica no lado do branco e é o único preto que ele conhece e que ele usa para... Ele fica no lado, né? Ele diz assim, não, mas eu tenho amigo preto. Ah, mas eu não sou aquilo, porque eu tenho amigo preto. Então, a Carol Conká e a Lumena estavam fazendo chacota disso. Mas olha só, o sujo falando mal lavado. Porque a Carla tem os dois pretinhos lá no lado dela, que é a Camila de Lucas e o menino lá, que eu nem lembro o nome. Aí você, branco, vai de novo falar, ah, mas eles se gostam, não tem nada a ver a cor. De novo, eu tô falando a língua minha, eu não tô falando a língua sua, de branco. A gente está falando português, podemos estar falando português, porém, o contexto que a gente está falando isso, você desconhece. Por isso que está rolando toda essa crise, porque pela primeira vez tem pessoas pretas lá dentro. Erram
tem caráter ruim, como o Rodolfo, como o Caio, como todas as pessoas erram ali dentro. A Juliette já foi inconveniente várias vezes. O Fiuk também já fez caquinha lá dentro. Mas, no caso de pessoas pretas, vocês dizem que é mais. Não, é mais porque nas pessoas pretas nós temos muito mais pautas, muito mais questões a serem discutidas do que com brancos, né? Porque vocês dizem que vocês não falam de cores. Vocês não falam de cores porque não precisa. Porque isso não foi um problema para você. Além disso, vocês não falam de união branca, de um espaço só para branco, porque já é assim, né, na sociedade. Então, a maioria das pessoas que vão talvez cair aqui no meu canal pela primeira vez, vão me achar super inteligente quando eu estou criticando e falando mal de uma pessoa preta. Mas se eu chego e falo do seu lugar de branco, começo a falar dos problemas que tem no seu lugar, você é um assunto tabu, não se pode falar. Vou levar os pretos comigo. Vou levar os pretos que tá colando. Não julgo o João, não julgo Camila. E outra questão, outro problema. Carol Conká, dentro dessa narrativa, né, de Tolkien de branco, que por ironia do destino, elas também são, porque o Fiuk sempre está com elas no lado. O Fiuk adora usar elas como aval, né, como desconstruído. Então ele usa elas lá também, tá? Então não tem diferença. E numa conversa lá, ela não usa a palavra indígenas, mas ela fala que é como antigamente, que para ficar com uma pessoa branca dava espelhinho, trocava espelho, né? Então Mas os eles dois aceitam fazendo migalha, aceita espelhinho, espelho, entrega as terras em troca de espelho. Então eu vou mostrar o trecho aí. Então ela usou essa ironia, migalhas, você trocar espelho, você dar espelho em troca de migalhas, isso é uma visão. Essa é a mesma mentalidade que o pessoal bolsonarista usa para falar dos pretos que escravizavam pretos. Lembrando que vocês pegam o sentido literal da palavra, escravizar, e quer aplicar para todas as situações. Porque se for assim, queridos, os ingleses... Então, se for assim, se eu for levar literal essa palavra, eu vou dizer que os italianos, os franceses, os espanhóis, todos aqueles que tiveram guerra entre si, escravizaram um ao outro, né? Porque pegavam como refém, né, o rival. Então isso é um outro tema para outro vídeo. Então a Carol Conká, de novo falando, misturando temas, usou essa narrativa, como pegando espelhinho. Isso é uma mentalidade que sim, remete muito a uma visão preconceituosa da visão de que os indígenas passaram por tudo aquilo que eles passaram porque eles em troca de espelhinho. Mas o que esperar de uma militância que anula completamente a existência indígena, a cultura indígena, a história indígena, porque foram os indígenas os primeiros a sofrerem todas as mazelas. Então são os indígenas que sofrem também preconceito, aquela palavra com R, e eles não viram automaticamente pretos. E para finalizar esse papo, tá? Porque aqui na Itália está mudando a rede de internet, está tirando 3, tá pegando 3G e tá colocando 5G. Então tá difícil eu publicar vídeo, mas eu vim aqui rapidamente. Para finalizar, tem gente aí que vai chegar agora nos comentários e nas minhas publicações me chamar de Lumena. Quando eu faço publicação criticando Carol Conká, pessoas pretas, todo mundo bate palma, ninguém questiona, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Quando a pessoa em debate, em questão, é uma branca, eles não aceitam. Me chama de Lumena, fala que nada a ver a cor. Pessoa branca querendo dizer que não tem nada a ver a cor. Então, eu vou dizer uma coisa para você. O mesmo problema que está tendo a Carla, está tendo você aqui fora. Você está querendo que pessoas pretas falem como pessoas brancas. E você não vai entender aquilo que eu estou falando. Então, eu vou mudar aqui o alvo. O chinês está querendo que o indiano fale chinês. Então, eu vou repetir para você. Eu sei que para você é uma novidade, mas eu vou contar uma coisa. Entre nós temos a nossa própria fala, as nossas próprias vivências, que pessoas brancas desconhecem. É como você que enche a boca para dizer que é descendente de italiano. Que italiano grita, que aí você enche a boca para dizer que come pizza.
mas você enche com catupiry. E você não sabe fazer nenhuma pasta que você chama de macarrão, mas você adora dizer que é italiano. Então, eu vou repetir, a partir de hoje, desse vídeo aqui, eu vou falar de pessoas brancas. Eu não tô nem aí para seguidor. Tanto que tá oculto. Porque as pessoas vêm aqui com efeito manada, achando que eu sou a versão preta do Web TV brasileira, que eu também sigo, e acha que eu vou ficar aqui, não vendo a hora de cancelar a gente preta, mas branco não. Branco são... Olha, os brancos que estão lá dentro são todos maravilhosos. São pessoas que não têm defeito. E o defeito da Lumena, da Carol Conká e de todos os pretos, porque vocês não estão cancelando a Lumena. Vocês não estão falando que apenas a Lumena e a Carol Conká são mau caráter. Vocês estão falando que os pretos são. Porque eles falam de preto, porque eles falam de cor, porque eles falam aquela palavrinha com R. Porque eles lembram que você é branco e você não gosta de ouvir que você é branco. Porque ouvir que você é branco te coloca no lugar de culpa, de medo, porque você não quer fazer o teste do pescoço, você não quer sair do seu lugar. Então eu vou dizer uma coisa para você, pessoa branca que me segue. Você vai ter que se acostumar a ver uma pessoa preta falando disso. Me diz quantos youtubers pretos você segue. Me diz como eles falam. Eu tenho que falar o quê? Como você? E outra coisa, eu tô além de você. Se quiser, posso iniciar. Adesso a falar italiano. Eu posso agora mesmo iniciar a falar italiano. E eu sei muito mais de cultura italiana do que você, que se acha europeu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, que se inscreveu no meu canal. Não ouse ficar me comparando, dizendo que eu sou Lumena, quando eu vou falar de problemas reais que pessoas pretas e pardas vivem. Elas estão sendo canceladas porque a maioria da população, até as próprias pessoas pretas, todo mundo, não está preparado para ouvir as coisas que elas estão falando ali. Estão falando muita besteira, porque elas estão falando sem prestar atenção que elas têm várias câmeras gravando e elas jogam ali e não explica. Elas jogam, quem quer, mas elas não explicam. Porque como é que vai fazer? Ficar numa casa explicando, olha, eu falei isso aqui agora, mas isso significa isso. Não tem como explicar. Mas eu tô vendo a branquitude. Sim, gente, branquitude, falar branquitude não é um problema. Não é errado, não é crime você falar branquitude. É que você nunca ouviu. Sabe por que você nunca ouviu? Porque o apresentador do jornal é branco. Porque o diretor, o dono do canal é branco. Porque o seu chefe é branco. Tudo é branco. E eu falar isso pra você me coloca automaticamente no lugar de uma Lumena. Então eu vou falar uma coisa pra você. Eu prefiro 1000 vezes ser uma Lumena, olha só, Lumena, do que um branco que adora fazer racismo recreativo na internet. E que só segue gente preta se for o presidente da Fundação Palmares ou o negão do Bolsonaro, que ele fala e repete exatamente aquilo que você quer que ele fale, como se fosse um robozinho preto. E se te incomoda palavras como preto, pardo e branco, você está no canal errado, porque se chama etnia brasileira. E se você está preocupado que não vejo cores, não quero falar de cor, então se coloca numa bolha, porque a partir de agora a intenção foi de, meu Deus, vou jogar um monte de preto dentro de uma casa e vou mostrar como eles são terríveis, né? Vamos cancelar os pretos. Olha, não vai acontecer isso não. Porque eu tô aqui para criticar, mas no exato momento que eu percebo que pessoas brancas estão usando isso para ficar praticando racismo recreativo, eu paro na hora, como eu fiz na época das eleições com Bolsonaro. Então eu criticava o movimento negro e eu vi que estava vindo um monte de gente me seguindo, mais gente bolsonarista que só queria descarregar a frustração de falar mal de preto. Pessoas que que nunca se relacionaram com pessoas pretas,
pessoas brancas que não gostam de preto, pessoas brancas que não contratam pretos, pessoas brancas que não compram literatura preta e que no exato momento que uma pessoa preta abre uma boca para falar, agora é Lumena. Comigo não. Não venha me chamar de militante Lumena, mas se você quer chamar, problema é seu. Mas se você quer continuar me chamando, chame. Aí você vai ver o que é ser Lumena de verdade. Porque eu, ao contrário dela, eu tenho uma câmera na minha cara e eu posso me explicar. Elas não. Sacou? Então não venha querer crescer pra cima de mim. Não venha querer usar outras pessoas pretas pra me silenciar. Porque aí a treta vai ficar feia. Eu não tô nem aí. Nem que eu perca todos os meus seguidores. Eu vou jogar a verdade na lata de vocês. E eu condeno, e eu sou a primeira a falar que a militância afro é a primeira a cancelar, é a primeira a tirar a voz e o lugar dos indígenas. E isso acaba perpetuando narrativas completamente erradas. E sim, estamos falando muito dos pretos, porque somos nós, a comunidade preta, a falar de muitas pautas. O branco não está nem aí. O branco não quer falar sobre isso, porque não é conveniente. Beleza? Então é isso.